lição está dividida em 3 partes. O primeiro tópico, José se torna governador. O segundo, José perdoa seus irmãos. E o terceiro, os últimos dias de Jacó e de José. Vamos lá. Na introdução da lição, o escritor escreveu aqui: aprenderemos que um caráter perdoador e sem rancor é o caminho para a excelência. Queridos, a história desse menino, esse menino era para ter uma vida de ira, de raiva, de rancor contra a mãe dos seus irmãos, as mães dos seus irmãos. Como os irmãos aprenderam, na casa de Jacó tinham 4 mulheres. Jacó casou com Raquel, mas o sogro deu Lia. E para ele casar com quem ele amava, teve que trabalhar mais 7 anos. Raquel e Lia. Tá, mas Raquel adquiriu uma das suas amas para dar filhos, e Lia também. Então eram 4 mães dentro de uma casa. E já José era odiado pelos seus irmãos. E vocês pensam que as mães iam dar proteção a quem? Aí, para piorar a situação, a mãe de José morre após dar à luz a Benjamim. E José fica nessa situação. E quando ele vai enviado pelo seu pai ao encontro dos seus irmãos, acontece tudo aquilo. E depois escravo não vai de mãos soltas. Ao ser vendidos, os ismaelitas o levaram, claro que aprisionados para o Egito. José não sabia para onde estava indo, ou pode até ter sido avisado. A quem ele vai ser entregue, só após chegar lá. Irmãos já viram sobre isso. E essa é a parte que às vezes nós não observamos. E como foi dito pelo irmão Ronaldo aqui, o pastor Ronaldo, você não vai ver em texto nenhum das Escrituras. Olha só, Deus apareceu a Abraão, sim ou não? Deus falou com Abraão, sim ou não? Aliás, Abraão podia dizer: Deus jantou e dormiu lá em casa. Claro, não Deus Espírito, mas a personificação de Deus. Dos 3 anjos que Abraão recebeu, 2 eram anjos, mas um era o próprio Deus personificado, teofania. Quando os 2 desceram para destruir Sodoma e Gomorra, Deus ficou com Abraão, e foi ali que Abraão orou, conversou. Então Abraão recebeu Deus em sua casa, fez um banquete, e Deus ainda dormiu na casa de Abraão. Era o amigo de Deus. Deus apareceu a Isaac. Deus falou com Isaac? Sim. Deus falou com Jacó? Mesmo fugindo, com medo de morrer. Gênesis 28 tem a escada, né? O sonho da escada. Agora, como disse o pastor Ronaldo, onde você vai ver Deus falando com José? Porém, o que importa, não se preocupe em precisar ouvir a voz de Deus através de profecia. Eis que eu te digo, meu servo. Não se preocupa com isso, não. A voz de Deus é a sua palavra. Deus fala através de um louvor, Deus fala através disso ou daquilo, fala, mas aqui, a inerrante palavra, Deus fala através da palavra. Se preocupe em conversar com Ele, mas não se preocupe em escutá-lo. O escritor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou aos nossos pais, os profetas, de muitas formas, maneiras. A nós nos falou através de Jesus Cristo. Como? Enviou Jesus, isso basta. Enviou Jesus e isso basta.
Porém, José tinha uma coisa chamada integridade. Ainda que em trecho nenhum da caminhada você vê a voz de Deus falando com José, no entanto, ele perseverou na certeza de que Deus era com ele. Todos nós, ou todos gostamos dessa parte da vida de José, mas ela é resultado do que veio antes. Os anos de humilhação produziram nele o caráter e as condições necessárias para que não se afogasse ludibriado pelo poder. E você vai ver que José entrou no Egito, terra estranha, foi trocado o seu nome. Quem lembra qual foi o nome que Faraó colocou em José? Zafenat-Paneah, que é aquele que revela sonhos, ou, deixa eu ver rapidinho aqui, tem dois significados. Os nomes que ele deu a José. Vamos lá. Deus salva, ou o revelador de sonhos, Zafenat-Paneah. José recebeu uma esposa egípcia, teve filhos no Egito, mas não abandonou Deus. Isso prova que nós podemos ser crente em qualquer lugar ou ambiente. Eu costumo lembrar uma coisa, e eu converso sempre quando converso com os irmãos, eu digo sempre, tá? Abraão tinha Bíblia? Não. Abraão tinha um sacerdote, um profeta, um pastor? Não. Isaac tinha? Não. Jacó tinha? Não. A escritura foi escrita a partir de Moisés, a Bíblia foi escrita. Tanto é que o povo, a partir da caminhada, já tinha as leis escritas, a partir da caminhada para Canaã. E aí foram se escrevendo. Tanto é que quando o povo foi voltar da Babilônia, através você vai ver no livro de Esdras e de Neemias, que ali já tinha o Pentateuco, os livros, ali já tinha sacerdotes, a partir do livro de Samuel, juízes, já tinha homens para governar. Samuel, que era sacerdote, era juiz, era profeta, e a partir daí os homens tiveram lideranças. Mas os nossos patriarcas não tiveram. No entanto, Deus os visitava. Amém? Entendido isso aqui? Então, a característica de José era de vamos dizer assim, um crente temente a Deus, independente de ouvir a voz do Senhor. E hoje a gente ouve umas barbaridades por aí, irmão, que a gente se treme. Se Deus não falar comigo hoje, eu me desvio. O que a gente ouve hoje constantemente daqueles que se dizem crentes do reteté. Prega que é uma maravilha, canta que é uma beleza, mas na hora do aperto, Senhor, eu vou te dar um prazo. Se daqui a 3 dias o Senhor não fazer tal coisa, tem gente que ameaça rasgar a Bíblia. Ai. Daqui a pouquinho, escreve aí para tu não esquecer, que eu vou fazer um fechamento na lição. Pode ser? Escreve aí o assunto para tu não esquecer. Nós vamos fazer um fechamento daqui a pouquinho. Eu vou encerrar mais cedo, para a gente fazer um resumão do que você achou de cada aula. Eu quero ouvir vocês, tá? Mas vamos lá. Irmãos, a fé é o firme fundamento que não deixa você abalar as estruturas. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. É por isso que nós não podemos ser abalados a parte exterior, porque o nosso interior está firmado em Deus, tá? Aí Faraó tem sonhos, José está na prisão. E aí, quando 2 anos depois que o copeiro havia saído da prisão,
Deus fala com Faraó através de sonhos. Não falou com palavras, apenas visões. E os irmãos lembram os sonhos, quais foram, né? O autor aos Hebreus diz que no passado Deus falou de muitas maneiras. Aqui o fez por meio de sonhos. Claro que Deus fala como quer, inclusive hoje. Mas não ignoremos o valor e a importância da palavra de Deus, a qual é muito mais segura, mais fácil de entender e disponível a todos os homens. A palavra de Deus é um coador e um filtro pelo qual precisa passar toda e qualquer revelação, sonho ou profecia. Lembremos disso, sem nunca desprezar ou tentar engessar o agir de Deus. Eu costumo falar disso aqui, sobre o perigo dos extremos. O perigo dos extremos. Aquele tipo de pessoa que eu não acredito em profecia, eu não acredito em sonho, eu não acredito em revelação, só acredito na palavra. Ou aqueles que dizem assim, eu acredito na palavra, eu não, mas porém, Deus fala comigo mais através de sonho, revelação e profecia. Não, são dois extremos perigosos. Equilíbrio. Você teve um sonho, ficou assustado? Pergunta a Deus o que é. Ah, Jesus, eu falo isso ou não, Jesus? Os últimos dias, o movimento cristão tem umas coisas que parecem mais Isso é um perigo muito grande. Muito grande. Quero fazer uma viagem. Eu vou ver quem é aqui de oração e vou perguntar se Deus permite eu ir essa viagem ou não. Isso vira outras coisas. Torna-se outras coisas, tá? Não ignore o poder da palavra. Aí José sai da prisão, veste as roupas que poderiam se apresentar ao faraó, barbeia-se e chega diante de Faraó. Disse ainda: Faraó, eu sou o Faraó. Segundo subtópico do tópico 1. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Nós estamos falando aqui no primeiro tópico sobre José se tornando governador. O antigo Egito, e ainda hoje, fascina o mundo por ter sido uma grande potência militar, científica e econômica da época. José sairia das masmorra e do cárcere para governar o mais poderoso império. Tá. O escritor colocou uma nota aqui sobre uma fala de Martin Luther King, que disse o seguinte: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. José fora aprovado e chegara o tempo de Deus usá-lo de outra maneira. Aquele que havia sido fiel na escassez será fiel na abundância. Sua lealdade às pessoas, sua fidelidade ao Deus dos seus pais o talharam para este momento. Eu não sei se os irmãos, eu vou repetir o que eu disse aqui. A lição tem eu sei que o tempo de todo mundo é corrido, mas a lição dá uma dica aqui de Gênesis 41 a 50. Eu não sei se você fez essa leitura durante a semana, de todos esses capítulos, e se você marcou alguma coisa. Se você não fez, como não temos uma lição para estudar durante essa semana para o próximo domingo, em nome de Jesus,
Leia esses 9 capítulos de Gênesis, é muito rápido. É mais rápido do que assistir um filme. É mais rápido. Vai valer a pena. Pega um marcador de texto não. Pega um lápis de cor, pega um giz de cera. Lê devagarinho esses capítulos, 41 a 50. Por favor, irmão, lê. Para vocês verem como Deus... Aqui a lição é um resumo. A lição de hoje é um resumo dessa história de José governador e de como ele se deu a conhecer os seus irmãos. Mas a coisa é mais linda do que você imagina. Se você já leu, pastor, eu já li umas 10 vezes. Leia de novo, tá? Leia de novo. Terceiro subtópico, José e filhos no Egito. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera. Potifera era um homem sacerdote do faraó, tá? No Egito, Deus dá uma linda família para José. Família é um recurso de Deus para a alegria e completude do homem. A esposa Asenate vem da alta e prestigiada classe sacerdotal egípcia. Olha só, José casou com a filha de um dos homens, podemos dizer, dos mais da linha de paganismo do Egito. Mas ele não se corrompeu, continuou servindo ao Deus dos seus pais, tá? Continuou servindo ao Deus dos seus pais. Até porque não tinha uma hebreia para casar no Egito, né? Não tinha. Então, Deus providenciou e deu filhos a José. E o nome do primeiro foi de acordo com o sofrimento anterior. Ele colocou o nome do primeiro de Manassés, ou Manassés. Deus me fez esquecer. Esquecer? É por isso que algumas pessoas acham que a Bíblia se contradiz, né? Se José disse aqui que Deus fez ele esquecer, como ele lembrou de detalhes quando seus irmãos chegaram? Esquecer dá dor. Não foi passado uma borracha nos episódios. Você que nos escuta de casa ou aqui, deixa Deus fazer tu esquecer a dor e lembra que a tua história foi permissão dele para a tua vitória. Me entendeu? Pronto. O segundo filho, Efraim, como Deus pode... O nome do primeiro é ali o de seu sofrimento, né? Anterior, ele poderia virar a página. O nome do segundo mostra como Deus pode usar todas as circunstâncias, que é Efraim. Deus me fez crescer. Aqui tem um segredo muito grande. Enquanto você guarda o rancor e a dor, Deus não te fará crescer. O primeiro filho foi, Deus me fez esquecer, Manassés. O segundo, Efraim, Deus me fez crescer. Esqueça ou deixa Deus curar as dores do teu sofrimento para você crescer na graça, no conhecimento, vida próspera. Algumas pessoas acham que quando se fala de prosperidade, está falando de finanças. Prosperidade abrange toda a nossa caminhada, desde as vestes, desde o alimento, desde filhos, netos, enfim, tudo que Deus dá é prosperidade, tá? Então, Deus o fez ele esquecer e Deus fez ele crescer. Erra quem diz que o tempo é o melhor remédio. Não, não é. Às vezes o tempo amplia as feridas. Quanto mais o tempo passa,
às vezes, a dor ela é multiplicada, mas Deus é o melhor remédio. Foi feliz aqui o escritor escrever essa frase. Segundo tópico, José perdoa seus irmãos quando os anos de escassez e seca se iniciaram. E é interessante, Deus mostrou a Faraó sobre os 7 anos de abundância em toda a terra do Egito, e depois viria 7 anos de seca. Mas a seca não atingiu apenas o Egito, atingiu as nações vizinhas, inclusive Canaã. E quando atingiu as nações vizinhas, Jacó pede aos seus filhos: eu soube que no Egito tem abundância, vão para lá buscar alimento. Após 22 anos no Egito, havendo decorrido os 7 anos de fartura e 2 anos de vacas magras, agora os irmãos de José são enviados para lá. Os 13 anos de José na cadeia, com 7 anos de abundância, dá 20, com mais os 2 primeiros anos dos 7, 22 anos que ele não tinha notícia dos seus irmãos. Se fosse no tempo de hoje, os veículos de comunicação anunciavam: um rapaz desapareceu aqui em Canaã, e toda a terra ia ficar sabendo, mas não tinha informação. José estava no Egito 350, 380 quilômetros a 400, e ninguém teve notícia. Hoje 400 quilômetros você tem notícia no mesmo dia. Quando some ou desaparece alguém, coloca-se nas redes sociais, vai para a televisão, para os meios de comunicação, e se acha na mesma semana. E todo esse tempo nem José teve notícia do seu pai e dos seus irmãos, nem eles tiveram notícia de José. Lembrando que no período que eles voltaram após vender José, Jacó queria que eles fossem à procura pelo menos do corpo, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo. Após esses 22 anos, agora começa uma jornada. Olha só, a jornada que eles fizeram, José ir como escravo, eles tiveram que caminhar a mesma jornada em busca de alimento. José foi vendido para onde? Ô gente, por favor, José foi vendido para onde? 400 quilômetros. Onde eles foram buscar alimento? Os 400 quilômetros. Começou o sofrimento. Irmãos, eu fiquei, todas as vezes que eu leio essa história, essa semana lendo isso aqui, eu fiquei imaginando, o que é que esses irmãos de José conversavam entre si, longe do pai, durante todo esse tempo? Será que alguns deles não ameaçaram entregar a história? Será que não rolava aquela ideia: eu te dou X para tu ficar calado? Quantas coisas não aconteceram durante esses 20 e tantos anos? Porque 10 irmãos é impossível que não havia brigas entre eles. Então, imagina o furdunço que não era quando se tocava no nome de José. E aí eles partem para o Egito. A jornada, além de longa, era perigosa. E quando eles chegam lá, eles se curvam perante o governador sem saber quem era. Se cumpre pela primeira vez o sonho que José teve quando na sua infância. Aí José os acusa de espiões, lança Simeão na cadeia, ficou preso, até eles voltarem para casa e trazer o irmão mais novo. Leia essa história direitinho, gente. Não vai dar tempo a gente ficar aqui contando detalhes. Lê, por favor, lê. Tá? Estuda, dá uma lida do 41 ao 50 dessa história aqui. Vocês vão ver toda essa, podemos chamar de trama,
ou armadilha, é melhor, né? A armadilha que José fez, tá? Essa armadilha que José fez. José não usou de maldade. José não usou de maldade. Fazendo uma leitura, vamos dizer assim, superficial, nós vamos achar que José foi cruel em fazer tudo aquilo, em colocar de volta o dinheiro no saco de trigo, de alimento que eles voltavam, em deixar Simeão na cadeia. E José não foi lá ficar com ele, não. Ele estava preso, literalmente preso. E quando ele chega de volta, eles chegam de volta em casa, que conta para o velho pai. Aí agora a situação piorou. Perdi mais um filho se foi. Não, nós vamos buscar ele, mas temos que levar Benjamim. Agora foi que piorou para Jacó. Benjamim não. Bom, isso é assunto encerrado, mas o alimento acabou. Estou resumindo, o alimento acabou depois de alguns dias. Vão comprar mais alimento? Não, pai, não podemos ir. Não podemos ir de jeito nenhum. E tudo isso aqui, gente, olha só, tudo isso aqui não era outra coisa a não ser o trabalhar de Deus na vida de José, lá como governador, na vida de Jacó, que ainda carregava consigo traumas da época dele com Esaú, e agora dos seus filhos. Mas era Deus trabalhando para que o perdão, para que a reconciliação viesse a acontecer. E o escritor no terceiro subtópico chama isso de a teologia da providência, tá? Teologia da providência. E aqui agora, quando eles dizem para o velho pai que eles teriam que voltar, Jacó não aceita. E eles disseram: então nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de fome. E contaram toda a história novamente para o velho Jacó. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 43. Rúben tomou a palavra e leu um beabá ao seu pai. Quando o seu pai disse: para que vocês contaram que tinha um irmão mais novo? E aí Rúben abre como dizia no Angico, o beabá, e conta a história. Meu pai, aquele homem esmiuçou a vida da gente. E aí tivemos que dizer que voltaríamos e levaríamos para que o nosso irmão fosse solto. E interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Vê aí o versículo. Cadê Jesus? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ele fez jurar: se eu não trouxer Benjamim, o senhor pode matar os meus 2 filhos. Jesus, eu anotei aqui em algum lugar. Aqui, 42, versículo 37. 42, 37. Olha o que Rúben foi capaz de jurar ao seu pai. Nós vamos, pai, temos que ir, não tem jeito. Eu preciso levar Benjamim. O senhor pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Que situação esses rapazes estavam vivendo? Quando o velho Israel resolve permitir eles levarem Benjamim, ele então pensa o seguinte: esse homem que vocês estão falando, eu vou mandar presentes para ele. Vê o versículo de número 11 do 43, por favor. 43, 11. Me dê esse microfone aí, irmão. Vou pedir a alguém do meio do povo para ler esse versículo. 43, 11. Quem achou, levanta a mão. Espera aí, calma aí, irmão, eu vou lá. Calma aí. Para que os outros que estão na transmissão escute. Leia devagar para a gente ver os presentes que o pai manda para o filho sem saber que era filho. Amém, glória a Deus. Leia. Então disse-lhe Israel, seu pai:
Pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra. Para um pouquinho. O que é que a terra tinha de precioso se estava em seca? Exato. Calma aí. Não era seca? Não estavam comprando mantimento no Egito? Por que o versículo, por que Jacó diz isso? Parece contraditório, não parece? Prossiga. Em vossos vasos, e levai ao homem um presente. O que foi? Um pouco. É aqui. 40, o 11, pouco de continue. bálsamo. Bálsamo. E um pouco de mel. Pronto, peraí. Não tinha muito. Era um pouco de bálsamo. E um pouco de mel. Bálsamo fala de quê? Eu quero vocês, gente, por favor, eu quero vocês. Bálsamo fala de quê? Azeite cura. Cura. E mel? Antibiótico. Doçura. Prossiga. Especiarias e mirra. Peraí, já está em quantos presentes aqui? 4. 4. Especiarias eram variedades de perfume, mas se destacou um: mirra. E o que mais? Terebita. Nozes. E amêndoas. Nozes de pistácia. E na sua versão aí é o quê? Aqui diz Terebinto. terebinto e amêndoas. E amêndoas. E leve o dinheiro em dobro. Ok. Olha só. Jacó mandou presentes de pai para filho, sem saber que era o filho. Deus estava aqui. Imagina, a Bíblia não mostra a hora, irmão Humberto. Imagina José, na hora que recebeu, abriram o cofre e receberam aqueles presentes, o que aquilo representou para ele, sabendo que foi o seu velho pai que mandou. São detalhes, né? Detalhes. Então ele mandou presentes. O dinheiro que tinha achado, que quando eles vieram, acharam o dinheiro, todo o dinheiro que tinha feito as compras estava de volta. E ele falou: leva o dinheiro que você achar e leva para comprar mais. Ok. Irmãos, essa segunda viagem foi terrível. Foi terrível. José preparou uma armadilha. Quando eles chegaram de volta, curvaram-se e Benjamim com ele. Quem é esse? Eles disseram: é o nosso irmão mais novo que falamos. José precisou sair de perto para ir chorar. Mas ele chamou um dos seus empregados e mandou fazer um banquete. A maioria das versões diz um animal, em algumas diz novilhos. Novilhos. E no banquete tiveram aquela longa conversa. É por isso que eu quero que vocês estudem isso. E naquela longa conversa, José não aguenta e desaba e diz: eu sou José. 22 anos depois. Irmão, pera lá. Nós temos documentários por aí afora de pessoas que têm até 20, 30 anos que não se viram. E quando se vê, é ele. Reconhece. Por que não conheceram José? Pode ter apagado da memória o semblante do menino, mas tem a outra questão da cultura egípcia. Cabeça raspada. José era um governador. Todo aquele tipo de maquiagem, não sei se chama maquiagem mesmo, trajes de um governador, não ia conhecer nunca. E aí eles, além de oferecer todos os presentes e o jantar, a coisa mais linda, e o escritor colocou aqui como título, né? José ofereceu perdão. Tem um ditado popular que diz: você só doa aquilo que tem. José doou perdão,
porque ele sabia que mágoa gerava morte. Por isso que ele ofereceu perdão. E encerrando aqui, eu quero fazer uma conversa com vocês aqui, rápida. Os últimos dias de Jacó e José foram assim, a vinda de Jacó de Canaã para o Egito foi uma coisa estupenda. José enviou carretas. José enviou, junto com o faraó, roupas, presentes, para que trouxesse toda a sua família de lá para cá. Era 66 pessoas. No total, quando fecha a conta, somou José, Azenate, Efraim e Benjamim, fechou-se em 70. Os hebreus, porque Azenate passou a ser esposa de José, tornou-se da linhagem, tá? Então 70 almas. A vinda de Jacó para a melhor terra, o encontro de José com o pai, estuda isso. Por favor, irmãos. Começa agora à tarde. É do 41 ao 50. Lê devagar. Lê um capítulo a cada... Lê um pela manhã, uma tarde, uma noite. São pequenos. Você vai ver o que aconteceu, a melhor terra, o que José chamou seus irmãos. Disse, olha, não diga isso, não fale isso, fale assim. Tá? Jacó foi abençoado no Egito. E a Bíblia diz que Jacó abençoou o faraó. O pastor Ronaldo falou sobre isso. O texto diz que o coração, em algumas versões, o coração de Jacó, quando soube que José era vivo, começou a bater bem lento. Em algumas versões diz, quase parou. Mas a chegada dele no Egito, e ao ver seus olhos, os olhos de José, agora eu posso morrer. Ele não estava nem mais aí, posso morrer. Mas ele foi abençoado. Todas as almas que vieram foi abençoada por Deus na terra do Egito. Por quê? Por conta de José, que foi fidedigno a Deus em toda a sua caminhada, desde a casa do seu pai, a escravo, a casa de Potifar, na prisão e agora como governador. A história de José, diferente do que dizem os neopentecostais, não é uma alegoria de como podemos ficar ricos depois de experimentar a pobreza. Estava em jogo um propósito muito maior do que a própria vida de José. Olha aí, o objetivo divino, estou no primeiro subtópico, o objetivo divino ao levá-lo ao Egito era, através dele, preservar a família eleita da qual viria o Messias. Aqui a gente pode fechar a lição. Tá? Todas estas coisas aconteceram porque os descendentes de Abraão teria que permanecer com vida, porque desses 12, e outra coisa, domingo passado, enquanto o pastor ministrava a aula, eu pensava em uma coisa, o tamanho da graça. Olha o que os irmãos, esses 12 meninos, irmão, foi uma tribulação, não foram? Foi uma tribulação. Se fosse na Paraíba, eles dariam outro nome. Os irmãos da Paraíba sabem, né? Como é que chamariam. Foi uma tribulação. No entanto, quando Deus vai dividir a terra de Canaã, quem são as tribos eleitas? Os filhos de Jacó. E Judá, a quem Jacó disse, você é um leãozinho, foi de onde veio o Messias. Não importa a história que você viveu, o que importa é o presente na presença de Deus. O que importa é o plano de Deus ser realizado na sua vida.
O resultado de tudo isso foi que Deus prosperou tanto essas 70 almas, que depois de 400 anos, eles se tornaram milhões. Apesar de quase nenhum deles ter entrado na terra prometida, mas sim os seus descendentes, através deles Deus conservou. E foram a partir dessas 12 tribos, irmão Érico, que surgiram levitas, sacerdotes, profetas, juízes, governadores, estadistas e Jesus. Deus conservou, mesmo com a história bem pesada, dessas 12 tribos, porque no final Jacó escolheu os 2 filhos de José para substituir o próprio José, e Rúben, Levi. Eu vou repetir: não vai ser escrito mais nenhuma Bíblia, mas a sua história jamais será esquecida por Deus. Permita Deus conduzir a minha e a sua história. Irmão Humberto, o senhor lembra o que o senhor ia falando naquela hora? Por favor, leva ali, irmão. Graças e paz, irmãos. É interessante que a lição ela aponta para um ponto que muitos filósofos e religiosos olham para Deus e descrevem Ele como um Deus deísta, né? Faz uma analogia que Deus é um relojoeiro que criou umas peças, montou um relógio, deu corda e não se intrometeu mais e deixou o relógio correr de forma contínua, sem uma intromissão. E o ponto principal aí da lição fala que ninguém atrapalha os planos de Deus. Isso. Nós devemos lembrar da lição lá que Deus fala com Abraão a respeito dos seus descendentes. Ele promete e decreta duas questões para os descendentes: que os descendentes seriam poderosos na terra e que eles ficariam 400 anos em escravidão em outras nações. Então tinha um decreto de Deus, e Deus, ao decorrer da história, ele intervém para que seu decreto se cumpra. Então a ideia que muitos têm, que Deus não se intromete na vida dos seres humanos, é uma fake news, né? Ele sim, ele se intromete de forma visível e invisível. De forma invisível, eu vou trazer uma passagem que um pastor me instruiu, e é interessante. Está em Gênesis 26, versículo 5, que diz sobre Abraão: porque Abraão obedeceu a minha palavra. E aí a gente pergunta: que palavra? E guardou os meus mandados. Que mandados? E meus preceitos, e meus estatutos, e minhas leis. E aí, para compreender, nesse período não teve a revelação especial, que é os mandamentos. Então, que leis são essas? E a gente tem que correr lá para Romanos 2, versículo 15, que Paulo fala sobre os gentios, e ele fala que mesmo sem as leis, os gentios, sem a palavra, sem revelação especial, Deus fez com que a consciência e o coração deles tivesse conhecimento da lei, a ponto de sua consciência tanto defendê-los como acusá-los. Então Deus intervém nas nossas vidas de uma forma secreta, colocando em nossas consciências as suas leis morais. Mesmo aqueles que não têm a escrita, eles recebem, eles são indesculpáveis diante de Deus, diante de uma revelação natural. E a respeito aí do perdão, né, pastor, que é o outro ponto interessante da lição,
é interessante lembrar que perdão não é esquecimento, ok? Alguém pagou preço. Tem muitas pessoas, não, esquece, achando que isso é perdão. Perdão tem peso, é só olhar para Cristo. Ele teve que pagar o preço. Perdão é algo que tem que ser vivido e evidenciado. Não existe perdão, eu perdoo, mas eu não quero ver a cara. Perdão cristão fala sobre reconciliação. Você não perdoa e não se reconcilia. O maior exemplo que vimos na lição. Ok? E tem uma questão muito interessante no versículo 5 que fala: não vos irriteis contra vós mesmos. José falando para os irmãos. Nós temos que entender que o perdão, ele expia toda a culpa. Nós não podemos abraçar a culpa, nós que cometemos o erro. Eu pequei contra meu irmão e ficar se martirizando. Nós temos que ouvir essa palavra de José que fala: não vos irriteis contra vós mesmos. Nós sim temos que analisar nós mesmos, confessar os nossos pecados, mas não devemos ficar presos aos nossos erros. José aqui está apontando os irmãos deles para a graça. Ele está apontando para a graça. Não vos irriteis contra vós mesmos. Nós temos que entender que quem perdoa, quem recebe perdão, é apontado para a reconciliação. E foi isso que José fez com seus irmãos. Muito obrigado pelo adendo, pela a completude. No 50, versículo 15, o velho Jacó morre. E os irmãos então disseram: bom, agora nosso pai morreu, José vai vingar de nós. O velho Jacó tinha dito a eles para pedirem perdão. Pedirem perdão. O pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor. E aí eles foram até José e disseram o seguinte, prostraram mais uma vez, e disse: eis aqui, somos teu servo. E José disse: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Que coragem, né? Irmãos, chegamos ao final de um trimestre. E vou repetir: não encerramos os estudos de Gênesis, continue estudando, mas chegamos ao final do trimestre. Agora sim completamos a lição de número 13 e vem aí Êxodo, onde vai começar dizendo que entrou outra dinastia que não reconheceu José e os hebreus. Vamos para lá, vai ser bom, tá?